Dando continuidade ao nosso conteúdo, de física, iremos ver agora a aceleração média. Então, coloquei aqui um exemplozinho para explicar o que vem a ser a aceleração média. Então, tem uma trajetória aqui, um veículo se deslocando nessa trajetória. Esse veículo aqui, ele se encontra nesse ponto A da trajetória, ele vai ter uma velocidade A e também um tempo aqui que eu vou chamar de tempo A. Ele se desloca aqui sobre a trajetória até atingir o ponto B. Nesse ponto B, ele já tem uma nova velocidade agora, que eu chamei de VB. E também decorreram-se um tempo. Eu vou ter agora o tempo do ponto B. Então a velocidade no ponto A é de 40 km por hora. A velocidade de B é de 100 km por hora. O tempo do ponto A aqui do veículo no ponto A é 2 horas e o tempo de B aqui é de 4 horas. Como é que se calcula a aceleração média de um veículo? Então a aceleração média vai ser igual à variação da velocidade dividida pelo tempo. Então é a razão da variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Eu posso ter também a aceleração instantânea. O que é a aceleração instantânea? Eu calcular a aceleração num determinado ponto, num intervalo de tempo qualquer. Então eu também tenho a aceleração instantânea, que é pegar a velocidade e dividir pelo tempo, eu terei a aceleração instantânea naquele determinado instante. Então, eu posso aqui trocar ΔV por a aceleração média, vai ser igual. O que é a variação da velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial dividida pela variação do tempo, tempo final menos o tempo inicial. Vamos trabalhar com duas unidades de medida da aceleração média. A gente vai trabalhar, se a velocidade estiver em metros, o tempo vai estar em segundo. Então eu vou ter a aceleração vai ser igual. Se a velocidade estiver em metros por segundo, então a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo, minha aceleração vai ser igual a metros por segundo ao quadrado. Posso ter também a aceleração média. Se a velocidade estiver em quilômetros por hora, o tempo vai estar em hora, então a minha unidade de medida vai ser quilômetros por hora ao quadrado. Então, novamente, aceleração média. Se a velocidade estiver em metros por segundo, o tempo vai estar em segundo, então minha unidade de medida vai ser o metro por segundo ao quadrado. Se minha aceleração tiver a velocidade em quilômetros por hora, o tempo vai estar em hora, então a unidade de medida vai ser o quilômetros por hora ao quadrado. Calculando aqui nesse exemplo a aceleração média, iremos ter o seguinte, a aceleração média vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Professor, como é que eu vou identificar onde é que está a velocidade inicial, onde é que está a velocidade final? Onde é que vai estar o tempo inicial e onde é que vai estar o tempo final? Observando a trajetória aqui, como a trajetória ela está indo no sentido aqui, no sentido para a direita, a trajetória está se deslocando para a direita, você olha aqui o sentido da velocidade do veículo. Aqui no ponto A, eu tenho minha primeira velocidade. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter a velocidade inicial e vou ter o tempo inicial. Ele está se deslocando, esse veículo, até o ponto B. Aqui o ponto B, eu terei a velocidade final e terei também o tempo final. Então, olhando a trajetória, eu tenho aqui no ponto A a velocidade inicial, o tempo inicial. No ponto B, eu vou ter a velocidade final e o tempo final. Substituindo, eu vou ter velocidade final. Quem é a velocidade final? A velocidade final é a velocidade de B. Então eu vou ter 100
menos velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial? A de A. Vou ter a velocidade inicial, 40, dividido... Quem é o tempo inicial? É o meu primeiro tempo. O primeiro tempo é o tempo de A. Quem é o tempo final? Tempo de B. Então, substituindo aqui tempo final, 4, menos o tempo inicial, 2. Então, eu vou ter que a aceleração média vai ser igual a 100 menos 40, 60, dividido por 4 menos 2, 2. Fazendo essa divisão aqui, 60 dividido por 2 dá 30 quilômetros e o tempo em hora, então a aceleração 30 quilômetros por hora ao quadrado. Essa é a aceleração do veículo nesse exemplo. Vamos passar outro exemplo aqui. Colocar assim, um carro, um exemplo para vocês. Um carro parte do repouso, então um carro, um veículo, ele parte do repouso e atinge uma velocidade de 80 km por hora após 10 horas. Qual seria a aceleração média desse veículo? Então, novamente, um carro, ele parte do repouso, atinge a velocidade de 80 km por hora em 10 horas. Qual seria a aceleração média desse veículo? Então vamos lá. Ele partiu do repouso. Então eu posso dizer que o repouso é 0. Repouso é 0. Ele estava parado, então ele partiu do repouso. Ele partiu desse ponto aqui. Ele partiu desse ponto. Após 10 horas, ele vai estar num ponto qualquer da trajetória. Então, tempo 10 horas. E esse veículo, ele vai estar com a velocidade de 80 km por hora. Então, eu quero saber qual a aceleração média. Veja o seguinte, como ele partiu do repouso, então eu vou ter de imediato que a velocidade inicial dele era 0. Partiu do repouso é porque ele estava parado, então a velocidade inicial dele é 0. O tempo inicial dele também, como estava no repouso, estava parado, 0. Após 10 horas, qual é a velocidade dele? Velocidade final, 80 km por hora. Qual o tempo que ele percorreu? Tempo percorrido 10 horas. Jogando na fórmula, ficaria a aceleração média vai ser igual a ΔV dividido por ΔT. Substituindo o que é ΔV? Velocidade final menos a velocidade inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Substituindo aqui, ó, velocidade final 80, menos velocidade inicial 0, sobre tempo final 10, menos tempo inicial 0. Fazendo as continhas aqui, 80 menos 0 dá 80, 10 menos 0 é 10, corta 0, 8 dividido por 1 vai me dar 8 km por hora ao quadrado. Então, a aceleração média foi de 8 km por hora ao quadrado. Então, tá aí a questão. Posso apagar aqui? Fazer outra aqui, outro exemplo. Pega esse aqui. Pega esse exemplo aqui mesmo. Então, outro exemplo. Vamos aqui. Um carro parte do repouso. Então, continua do repouso. Então, o veículo parte do repouso. Após 20 segundos. Então, o tempo aqui igual a 20 segundos. Ele atinge a velocidade
de 72 km por hora. Então, velocidade é igual a 72 km por hora. Eu quero saber qual foi a aceleração média desse veículo em metros por segundo ao quadrado. Eu quero a aceleração média desse veículo em metros por segundo ao quadrado. Observando a questão aqui, então vamos lá pegar os dados. Velocidade inicial, como é repouso, então velocidade inicial 0. Tempo inicial também igual a 0. Minha velocidade final igual a 72 km por hora. E o tempo que ele gastou foi de 20 segundos. E a pergunta, ele quer a aceleração média em metros por segundo ao quadrado. Professor, mas aqui a velocidade ela está em quilômetros por hora e o tempo está em segundo. E a resposta que ele quer é metros por segundo ao quadrado. Então o tempo está ok. Se aqui é segundo, o tempo está segundo. Mas aí a velocidade ela está em quilômetros por hora e ele quer em metros por segundo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer a transformação dessa velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Lembrando da regrinha, para transformar velocidade, se a velocidade ela estiver em quilômetros por hora, para transformar para metros por segundo, eu divido o valor por 3,6. Contrário, metros por segundo. Quero quilômetros por hora, eu multiplico o valor por 3,6. Então, quero transformar quilômetros por hora para metros por segundo, então vou dividir esse valor aqui por 3,6. Então, fazendo essa divisão, eu tenho 72, vou dividir por 3,6. Para essa vírgula sair, ela anda uma casa, então eu compenso aqui com 0. Então, eu tiro essa vírgula e acrescento um 0. Então, ficou 720 dividido por 36. Pegando 72 dividido por 36, cabe um 2. 2 vezes 36, 72. Para 72, nada. Como sobrou um 0 aqui, eu acrescento aqui. Isso quer dizer que essa velocidade aqui é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Transformei em metros por segundo. Agora é só substituir aqui na fórmula para calcular a aceleração média. Então, qual vai ser a aceleração média? A aceleração média vai ser igual a ΔV sobre ΔT, que é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Substituindo aqui, ó, velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Substituindo os valores, a aceleração média vai ser igual. Velocidade final era 72 km por hora, fiz a transformação, passou a ser 20 metros por segundo. Então, 20. Menos velocidade inicial, partiu do repouso, lembrar que é sempre 0. Sobre tempo final, é onde o meu carro está aqui. É quanto? 20. Menos tempo inicial aqui, repouso, 0. Então vai ficar 20. 20 menos 0 é 20. 20 menos 0 é 20. Então 20 dividido por 20 dá 1 metro por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a aceleração média nesse exemplo é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então tá aí, pessoal, mais uma videoaula aí sobre a aceleração média. Valeu e até a próxima videoaula.